Para falar deste assunto, nós temos a presença aqui no cenário econômico do cientista, professor, empreendedor brasileiro, Silvio Meira. Silvio, obrigadíssimo por aceitar aqui com você. Convite. Massa. Diz lá, o que a ciência pode fazer? Onde é que tem inovação hoje que caiba dentro desse esforço nacional coletivo dos que não querem perder a oportunidade de reativação da economia que nós vimos claramente até maio, e do desejo nacional, imagino, suponho, pelo menos no sonho das pessoas, de a gente fazer do país verdadeiramente um país maior, melhor, mais competitivo e mais moderno? Piotr e espectadores, ciência e tecnologia sempre tem muito a ver com inovação, em qualquer lugar do mundo. Quando você olha para as estruturas que suportam os mercados, para as bases que sustentam os produtos, para as performances que realizam na prática os serviços que a gente vê, por trás tem insumos científicos e tecnológicos em todo canto. O Brasil investiu durante os últimos 50, 70 anos, se a gente entender, numa ampla, sofisticada e complexa base científica e tecnológica espalhada em centenas de instituições pelo país inteiro. Essa base está em crise, porque houve um desinvestimento nos últimos muitos anos que deixou, na prática, um grande número de laboratórios sem condições de dar a sua contribuição como deveria dar. Mas a crise não é só desse desinvestimento ou da falta de recursos, em sua vasta maioria federais, para sustentar esse investimento. É uma crise também de uma falta de um projeto, de uma falta de grandes desafios nacionais. O Brasil não tem um programa de grandes desafios, como Israel tem, como os Estados Unidos teve durante muito tempo, como a Europa tem, como até países como a África do Sul, ou como Tailândia ou Malásia tiveram. A Malásia teve um grande programa de desafios nacionais na área de tecnologia de informação, que correu atrás efetivamente disso durante, sei lá, 2 décadas, que mudou qual é o papel da Malásia na articulação internacional competitiva, por exemplo, em tecnologia de informação e comunicação. O Brasil nunca teve isso. Me deixa compreender. Me lembro quando estava na escola, se não me engano, acho que na 3ª ou na 4ª série, a professora falou assim, você sabe por que tem liquidificador? Bom, talvez acho que muito pouca gente vai dizer, mas parte disso daqui veio do programa americano que queria chegar à Lua de qualquer jeito, e os Estados Unidos financiaram tantas iniciativas quanto possível naquele momento para desenvolver isso ou aquilo, que evidentemente depois a indústria daquele setor acabou se beneficiando daquilo. Chegaram à Lua, o homem pisou na Lua, o programa espacial americano foi extremamente bem sucedido, mas ou seja, de lá você tirou muito desenvolvimento para outras áreas e o país é o que é hoje a maior potência do mundo. Eu fiz menção ao plano de chegar à Lua dos americanos, que na verdade tinha corrida espacial com os soviéticos à época, e que de alguma forma acho que fez os dois países avançarem cientificamente de forma muito poderosa. Principalmente quem se preocupou com o mercado, que foram os Estados Unidos. A Rússia, que era só o programa espacial e de defesa, não foi para lugar nenhum. O que seria para o Brasil exatamente algo nesse patamar, um grande, digamos, programa nacional ou desafio nacional que mobilizaria a sociedade toda? É muito arriscado sempre dizer isso, Piotr, só nós dois aqui a gente dizer, é esse desafio. Mas eu tenho certeza absoluta que se o Brasil fizesse uma exegese, procurasse profundamente quais são os grandes desafios brasileiros, certamente a gente teria uns 4, 5 ou 6 deles que unificariam um conjunto de forças muito grandes no Brasil por um período muito longo de tempo. Por exemplo, o semiárido é um desafio. O semiárido, especialmente o semiárido nordestino, é um mega desafio. A Amazônia é outro mega desafio. Estou falando como biomas, como ecossistemas, como sistemas sociopolítico-econômicos. Se a gente olhar para o que a gente está fazendo agora e vem fazendo há 50 anos, a indústria aeroespacial brasileira é um grande desafio. A Embraer foi um grande sucesso até agora, por exemplo, porque na faixa de aviões da Embraer a gente só competia contra os canadenses, contra a Bombardier. Agora estão entrando os japoneses, os chineses e os russos, exatamente na mesma faixa da Embraer para competir com a gente. O que a gente vai fazer daqui para frente nessa indústria? Será que a gente vai deixar a Embraer competir sozinha ou vai ter um esforço de país para a Embraer continuar competitiva? É ou não é relevante econômica, socialmente, do ponto de vista de trabalho, emprego, da complexidade, da sofisticação da indústria do país, ter uma Embraer que na realidade é uma ponta de uma cadeia de valor inteira, que se espalha de uma forma muito ampla em muitas indústrias, em muitas cidades, em muitas regiões do Brasil. Então, é difícil a gente dizer o que é, mas ao mesmo tempo é fácil identificar. A gente tem desafios estruturais no Brasil de tornar o país competitivo internacionalmente em algumas áreas e de resolver, ao mesmo tempo, problemas
talvez fundamentais, que a gente vem deixando de lado durante décadas ou talvez séculos e que a gente não tratou com a profundidade que deveriam ser tratados. Você está falando de alguns problemas, eu posso imaginar, posso citar alguns aqui que eu vejo. Bom, educação em si. Isso é um. Saúde. É outro. E saneamento básico, que por acaso está ligado às duas coisas. Total. Veja, a gente tem um problema no Brasil com saneamento básico, que a gente já tem mais casas com internet no Brasil do que tem com saneamento básico completo, do ponto de vista de tratamento. Isso é fantástico, mas ao mesmo tempo um absurdo. Como é que de repente a gente, que começou a botar a internet nas casas há 20 anos, 25 anos no máximo, como é que a gente tem mais internet nas casas do que saneamento básico tratado? Eu vou apelar para o seu lado cientista, mas do ponto de vista social agora. Como é que o sujeito acha que se ele não tiver internet na escola, a escola dele é ruim, e ele vai à praia, pula o canal de esgoto que desemboca na praia do mar, que ele entra e diz assim, como foi? Não, estava lindo, fez um sol danado, estava ótimo, domingo de praia. É um erro dramático de percepção de realidade, né? Quer dizer, a gente esquecer fundamentos essenciais de uma vida equilibrada. É você deixar basicamente que a doença entre na sua casa, na sociedade, na cidade. É você ter uma sociedade doente. Se você falar com qualquer sanitarista ou com qualquer médico, na realidade, brasileiro, ele vai dizer isso na cara da gente. Nós não estamos cuidando das estruturas que sustentam a sociedade ao nosso redor como nós deveríamos estar cuidando, dos rios, dos lagos, ao mesmo tempo do esgoto. Se a gente não cuida dos rios e dos lagos e do esgoto que contamina os rios, os lagos e o mar, a gente tem que fazer coisas com a água que a gente não devia fazer. A gente tem que gastar com tratamento de água. Nem todo mundo tem água tratada. Aí lá vai você gastar com saúde. Aí entra num ciclo fechado que a gente acaba gastando no que não deveria o tempo todo e resolvendo a consequência do problema, mas nunca o problema. E está na hora da gente pensar nessas coisas de uma outra forma. Quando se começou a fazer o grande esforço que está sendo feito na região metropolitana do Recife agora, por exemplo, para colocar saneamento básico na região metropolitana inteira, eu sugeri que uma forma da gente colocar saneamento básico e fazer com que ele fosse continuado, que se desse manutenção, era colocar os cabos de fibra ótica para chegar nas casas das pessoas por dentro do cano do saneamento básico, entendeu? Nos grandes dutos. Porque aí, quando rompesse um duto, rompia na realidade a internet também. Aí as pessoas iam querer consertar a internet, consequentemente consertariam o esgoto. Parece uma piada, e é de certa forma uma piada, mas ao mesmo tempo não é. Porque todo mundo acha que a internet é fundamental, então, mas pouca gente acha que a minha pergunta fez sentido agora, então, que você está me dizendo. Claro que é. A gente falou sobre inovação e evidentemente quando a gente fala, vamos falar sobre inovação, quem acha que vai falar só sobre tecnologia. Isso. Você fez menção antes da gente começar essa entrevista aqui sobre inovações sociais, eu perguntei sobre as reformas que são as duas grandes discussões no país, tanto a reforma trabalhista como a reforma da Previdência, e contei aqui, pouco antes, e repito aqui ao nosso espectador, que mulheres empreendedoras hoje, esse número tem crescido. Nós falamos inclusive com uma representante de uma ONG disso, e ela disse que as mulheres não sabem sobre a reforma trabalhista. A importância que a reforma trabalhista pode trazer para o pequeno negócio dela. Porque ela talvez vai precisar de uma ajudante que vai trabalhar 4 horas por dia. Hoje ela não pode contratar. E se ela contratar, a justiça trabalhista acaba com o negócio dela no segundo mês. Inovação tem inovação social também? O que é inovação social? As reformas poderiam ser? As reformas são, sempre que você tem... Veja, na prática, Pio, toda lei é uma inovação. Toda lei é uma inovação. Por quê? Porque você muda as regras do jogo. A maior parte das mudanças, e a gente não vê isso necessariamente assim, a maior parte das mudanças nos negócios não é um produto novo, nem é um serviço novo. É uma mudança na forma de oferecer um produto novo ou um serviço novo, ou se articular internamente até para continuar oferecendo o produto e serviço que você já oferece. Ou seja, inovação não é só produto e serviço perceptivelmente novo na nossa frente. É também a forma de fazer. E quando a gente olha isso no espectro social, quando eu introduzo uma nova legislação ou quando eu tiro uma legislação do lugar e boto outra, eu estou inovando. Isso a gente chama, do ponto de vista de inovação, a diferença é basicamente o seguinte: quando eu estou falando em colocar um novo produto ou serviço num sistema fechado já existente, que eu não vou mudar o sistema, a gente está falando de inovação do ponto de vista analítico. Eu analiso o que já existe e boto alguma coisa lá.
Quando a gente muda o sistema inteiro, a gente está falando em interpretação ou reinterpretação do ambiente como um todo. Reformas como a reforma trabalhista ou da Previdência, ou se a gente fosse pensar numa reforma aduaneira ou numa reforma tributária e fiscal, são reinterpretações do modelo todo. E elas são muito grandes normalmente e têm grandes impactos. Por isso que elas são difíceis de fazer. Por isso que você não faz uma a cada 10 anos. Por isso que elas travam países inteiros, ou regiões inteiras, como a Europa, com os subsídios agrícolas, né? É verdade. Uma das coisas que você precisava fazer na Europa, por exemplo, é reformar o sistema de subsídios deles. Mas tem muitos interesses de muitas classes de atores que fazem que seja muito difícil fazer isso. Os franceses, na modernidade do pensamento, são os mais resistentes a isso. Inclusive. Exatamente, porque acham que você tem que manter um sistema de produção que, na realidade, se você tirar os subsídios, ele deixa de existir. Ele não é economicamente viável em muitos sentidos. Silvio, obrigadíssimo. Grande abraço.